Já a seguir, aqui em Visão Global, Tariq Ramadan, um grande pensador da Europa do nosso tempo. Académico suíço de origem egípcia, escritor, professor de estudos islâmicos contemporâneos em Oxford, um dos mais requisitados conferencistas do nosso tempo, esteve esta semana na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, onde o ouvimos defender que há um Islão, mas há muitas interpretações do livro e muitas culturas, que não é o mesmo ler o livro sagrado no deserto ou debaixo da neve, que é melhor para os muçulmanos viverem nos países da Europa secular do que nos países religiosos do passado. Tariq Ramadan, que sobre a Europa diz "estou em casa", também afirma que há países europeus, e aponta o dedo à França, que estão a instrumentalizar o medo das pessoas. Diz: somos europeus, independentemente da filosofia, da filiação política, das convicções religiosas. Diz que devemos ser consistentes com os nossos valores, não podemos apoiar democracias nos sítios e defender ditaduras noutros. Tariq Ramadan, aqui em Visão Global, à conversa com o jornalista José Manuel Rosendo. Professor, 1 year after the... I don't know if you can call it the Arab Spring or not. Professor Ramadan, um ano depois, não sei se podemos ou não dizer Primavera Árabe, penso que não gosta da expressão, mas um ano depois foi uma revolução genuína, uma revolução verdadeira e natural, ou pensa que tivemos alguns fatores externos por detrás destas revoluções? Yes, I think we are 1 year after what started in Tunisia and then to Egypt. Sim, penso que um ano depois do que começou na Tunísia e depois no Egito, e que foi referido no princípio como o efeito dominó, e se foi verdade que no Egito as pessoas foram influenciadas pelo que aconteceu na Tunísia, no final eu não vejo isto como um efeito dominó, vejo muito mais como um jogo de xadrez. I see it much more as a chess game. Precisamos de olhar para todos os países e tentar entender, país a país, o que aconteceu e as ligações entre os países. Por isso não chamo isto revolução, não lhe chamo primavera. Não sei ainda se serão revoluções inacabadas ou revoluções conseguidas, porque o processo ainda decorre. Há um país onde podemos ver que houve uma mudança e um ponto de viragem, que é a Tunísia, e onde as coisas são mais transparentes. Não é o caso do Egito, não é o caso da Síria, não é o caso do Iémen, nem mesmo na Líbia. O que eu estudei e publiquei no livro sobre o Islão e o despertar árabe são 3 coisas importantes. A primeira é que as revoluções não surgiram do nada, que bloggers e dissidentes cibernéticos foram treinados por muitos países. Foi noticiado na Al Jazeera, é conhecido, que o Instituto Albert Einstein, financiado pelo Departamento de Estado, a Freedom House, países europeus, governo norte-americano, também a Google e a Yahoo, treinam e financiam pessoas. Eles sabem que alguma coisa está a acontecer. Were training people and financing people. So they knew that something was happening. And George Bush, when he said in 2003 that there is a new trend of democracy. Quando George W. Bush disse em 2003 que havia uma nova tendência de democracia, estava a referir-se a isto. E isto não mudou com a administração Obama. Quer isto dizer que tudo é controlado? Não. Mas a Google, por exemplo, deu os códigos de segurança do satélite aos bloggers no Egito e não o fez na Síria. Isto mostra uma diferença de tratamento. Esta é uma dimensão conhecida. This is one dimension, it's known. Second dimension, which is quite important, is that the ingredients were there for people to say no. Segunda dimensão muito importante são os ingredientes que levaram as pessoas a protestar. Se reparar na situação socioeconómica na Tunísia, os preços dos alimentos, o preço do pão, o desemprego e tudo o resto, é uma crise muito profunda. São os ingredientes na Tunísia e são os mesmos no Egito. Os fatores socioeconómicos foram muito mais importantes do que dizer apenas a um ditador que tinha de se ir embora. Get out to the dictator. And the last dimension, which is in between these two others, is a última dimensão, que está entre as outras duas, é que os norte-americanos, tal como os europeus, sabiam que mantendo a mesma atitude perante o Médio Oriente e Norte da África, isso não iria resultar. Porquê? Porque ao longo dos últimos 10 anos, a presença chinesa na região cresceu e as trocas comerciais são 7 vezes maiores, em menos de 10 anos.
in less than 10 years, that the Chinese are very much penetrating the region and they are shifting the paradigm. Os chineses mudaram o paradigma. Até Gamal Mubarak, o filho do presidente que controlava 60% das maiores empresas no Egito, olhava para o Oriente, para a China, tentando compreender como é que podia ganhar muito mais com um país que não faz perguntas sobre direitos humanos, valores e princípios, mas está apenas interessado em negócios. Há uma competição entre forças que estão afastadas da realidade, da dinâmica. Não negociam questões políticas, é uma questão de economia e de luta pelo poder. And they are not dealing with politics, they are dealing with economy and power struggle. Estou correto se disser que se temos grandes potências por detrás das revoluções, não se trata apenas dos Estados Unidos, também a China? There are many actors behind and supporting. I think that you can't get a right sense of what is happening if you don't also look at the media coverage. Há muitos atores por detrás e a apoiar. Penso que não terá uma noção correta se não olhar para a cobertura dos média. E, por exemplo, o que pressionou a situação no Egito foi a Al Jazeera. A Al Jazeera é Qatar. O Qatar é muito instrumental em todo o processo, apoiando a Líbia com os franceses, apoiando os egípcios nas ruas e agora apoiando o povo sírio. O Qatar joga com muitos aspectos diferentes, com uma grande proximidade aos Estados Unidos, à França, e ao mesmo tempo tentando ter um novo papel na região. E penso que sim, os países ocidentais, agentes ocidentais estão envolvidos. É muito interessante a forma como a Turquia se relacionou com os bloggers e, por exemplo, a forma como o Conselho Nacional Sírio se reuniu em Istambul por várias vezes. So I would say that here you are dealing with foreign forces. Estamos a lidar com forças estrangeiras. A questão principal é que elas tentam controlar, tentam planear, mas ainda há o potencial das pessoas. E o melhor exemplo é o da Síria. Durante 6 meses, o governo norte-americano, tal como os governos europeus, a Rússia e a China, não queriam uma mudança. Pensaram que o sistema podia mudar. Pediram a Bashar al-Assad para reformar o regime. Quem mudou de facto as coisas? O povo. And who changed the whole picture? The people. Courageous people in the streets saying, no, we are going to die for that. Pessoas corajosas nas ruas que disseram estar dispostas a morrer pela mudança. Penso que esta energia popular não era esperada, energia contra o ditador. Puderam mudar um acordo que tinha sido aceito pelas forças estrangeiras. As forças estrangeiras, como disse, podem também preparar o futuro, ou pensa que, por exemplo, no Egito, o futuro está nas mãos dos jovens? The hands of the young people. No, I think I'm very worried about Egypt. Estou muito preocupado com o Egito. No princípio, quando me perguntavam sobre a Tunísia e se alguma coisa podia mudar no Egito, eu respondia que não. Isso não vai acontecer no Egito, porque para mim o Egito era muito diferente e a situação era muito mais crítica. Estamos no Médio Oriente, próximos do conflito israelo-palestiniano. É um país muito crítico, muito protegido pelos Estados Unidos. Mas depois provaram que eu estava errado, porque o fizeram. Eu dizia que não o iam fazer e eles mostraram-me que estava errado. And they proved me wrong, and still what I said at the beginning now seems to be right. Mas agora o que eu disse no princípio parece estar correto. Não é tão fácil como na Tunísia. O exército está a desempenhar um papel muito importante e tem o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a jogar no Egito. Agora temos a Irmandade Muçulmana, que surge como a primeira força política, mas também temos os salafistas, que são apoiados internamente, mas também do exterior por forças não democráticas, como a Arábia Saudita. E mais uma vez aparecem os Estados Unidos. Já aconteceu na história recente. Se estudar a história dos Talibã, pode verificar que de início não estavam envolvidos na política, tal como os salafistas no Egito. Mas depois, em 6 meses, mudaram para resistirem aos russos e por detrás deles estavam a Arábia Saudita e a CIA norte-americana a trabalhar. Exactly like the Salaf in Egypt, and behind them you had the Saudis and you had the American CIA working. So in Egypt today, I don't see that it's as bright as that. Hoje no Egito, não vendo isso como um motivo de orgulho, há ainda o exército a assumir o poder e a tentar desempenhar um papel. Pode ser que num futuro próximo tenhamos um governo civil, alguém como Mohamed El-Baradei, pode ser o próximo presidente, mas por detrás o exército vai continuar presente. A Irmandade Muçulmana está pressionada entre os salafistas e se alinharem com os salafistas vão perder argumentos porque são muito literalistas. E por outro lado têm de negociar com o exército percebendo que precisam de encontrar uma forma de lidar com uma nova situação. Por isso, estou muito preocupado.
Não podemos falar de todos os países, porque são muitos, mas, em geral, que tipo de regimes, que tipo de sistemas podemos esperar no Médio Oriente e Norte da África? Será algo como nas democracias ocidentais ou algo muito diferente? Something like that or very different. I don't know which kind of regimes we can get, but we have to listen to what the people are trying to say today. Não sei que tipo de regimes podemos ter, mas temos de ouvir o que as pessoas estão a tentar dizer. E o que estão a tentar dizer, mesmo que os islamitas tenham chegado ao poder com o Nahada na Tunísia ou em Marrocos, onde tem o primeiro-ministro, ou que isso aconteça com justiça e liberdade no Egito, estes islamitas falam agora muito mais de um Estado civil do que num Estado islâmico. Influência ou imposição do Islão e Estado são coisas diferentes. Differentiating between religious influence and or imposition and the state. So it's close to what they got and what we heard coming from Turkey, for example, about the fact that they respect the... É muito próximo do que temos na Turquia sobre o respeito que têm por uma opção secular. Pode ser que caminhemos por uma solução desse tipo. A questão é, vão estes governos ser completamente livres para além da qualificação do Estado? Um Estado civil é bom. E espero que caminhemos nessa direção, mas apenas se no final os Estados forem completamente independentes, porque continuamos a repetir no Ocidente que o mais importante é que haja separação entre política e religião. Mas tenho uma questão, esse não é o único canal e o único desafio. Precisamos de um Estado independente das forças económicas. We need state independent from economic forces. So controlled democracy is as bad as religious state that are... É mau o controle da democracia feito por um Estado religioso, mas também temos poder não democrático no campo da economia fazendo imposições aos Estados. Conhecemos isso em Portugal e na Europa. Temos que lidar com este desafio. You know this in Portugal. We know this in Europe. We also have to deal with this. It's a challenge for all today. Já temos alguns resultados eleitorais, como referiu. Acha que correspondem a um retrato real ou apenas momentâneo? No, I think it's a real picture of the powers and the trends that we can find within the country. Penso que é um retrato real dos poderes e das tendências que podemos encontrar nesses países. Penso que há uma credibilidade dos islamitas que advém da história de resistência aos ditadores. Na Tunísia, o Nahada com 40%, no Egito, a Irmandade Muçulmana com mais de 40%. Penso que isto reflete o que está a acontecer no terreno, com as forças políticas do contra. Isto não quer dizer que num futuro próximo consigam mudar a sociedade, porque são questões diferentes. Quando se é oposição e quando se é poder. These are two different things. When you are opposed and when you are proposing. Estes resultados são das pessoas que são contra alguma coisa. O que nós precisamos para construir uma democracia forte é de forças reais com propostas concretas. É diferente. Sobre a Síria, como pode ser o futuro? Uma resolução do Conselho de Segurança ou é impossível? I think it's difficult because of the Chinese and the Russian presence and they don't want to support that. Penso que é difícil porque a China e a Rússia não apoiam. O que aconteceu na Rússia com as eleições recentes não permite que a Rússia o faça. São todas ligações internacionais, mas há um aspecto claro. A comunidade internacional discorda do que fazer na Síria. Eu não defendo uma intervenção militar, não defendo que se faça na Síria ou que se fez na Líbia, mas penso que os Estados Unidos, ou os países europeus, ou até a Liga Árabe, podem fazer muito mais para parar o ditador. Can do much more to stop the dictator. Muito mais é o quê? It's economic sanction. It's just to isolate the country and to isolate this government. It's not only resolutions. You and me, we know that the UN resolution are not doing anything. São sanções económicas, é isolar o país e este governo. Sabemos que as resoluções das Nações Unidas não dão em nada. Olhe para os palestinianos, têm 67 resoluções e veja a situação deles. Resoluções não são a solução, mas sim fortes decisões políticas. Os governos ocidentais e a própria Liga Árabe não estão preparados. Porquê? Porque é um país crítico para a região por 3 motivos. O primeiro, é claro, é a relação com o Líbano e com o Irão. O segundo é a fratura entre xiitas e sunitas, porque os alauítas, que controlam o poder, são uma pequena minoria dentro dos xiitas. E o terceiro motivo é evidente, que é o conflito israelo-palestiniano. Temos isto tudo junto, que é uma situação muito crítica. E a última questão é, quem são as pessoas que representam a oposição? And the last point is, who are the people who are representing opposition?
If you listen to what we just these few days, we had the National Council, and they are opposed to the other forces who are, people for freedom. Nos últimos dias tivemos o Conselho Nacional em desacordo com outras forças da oposição. Estes desentendimentos jogam a favor do ditador e o Ocidente e a Liga Árabe não sabem quem são as pessoas que vão tomar o poder. Preferem ter alguém que possam controlar e nos bastidores preparar uma oposição para tomar o poder num futuro próximo. You talk about Israel. Falou de Israel. É melhor para Israel falar com um poder democrático no Egito ou com um ditador como Mubarak? Or with a dictator like Mubarak? I said this many times to the Israeli government and the people who were talking to me. I say, you're not going to survive. The only way for you to survive is to survive with dictators around you. Disse muitas vezes aos governos israelitas que a única forma de sobreviverem era sobreviverem também os ditadores em redor de Israel, para que os israelitas pudessem aparecer como vítimas e pudessem dizer que eram a única democracia na região. Agora têm de negociar com democracias, mas têm de pagar um preço por isso, ouvindo o que as pessoas estão a dizer. As ruas árabes não apoiam as políticas israelitas. Se houver democracia no mundo árabe, isso significa que vocês vão mudar as vossas políticas. E a única boa notícia para mim é que se vocês não entenderem isto através dos factos no terreno, podem ter de entender isto através dos números. Significa que vocês não podem continuar a oprimir os palestinianos da forma como o fazem. Precisam de ouvir as pessoas e a única forma correta de o fazerem é através de um processo democrático. Não defendam a democracia para vocês, felizes por serem a única democracia rodeada de ditadores. Usam isso para a retórica da vossa própria segurança. Agora só há uma forma de assegurar o vosso futuro. É mudar as vossas políticas e respeitar os direitos do povo palestiniano. Is to change your policies and to respect the Palestinian rights. Pensa que o acordo de paz entre o Egito e Israel está em perigo? No, I don't think it's in danger. I think that Não, penso que não. No Egito já disseram e repetiram que não vão alterar o acordo. Mas a longo prazo não vai ser assim tão fácil se houver muitos países árabes a fazerem o desafio. Hoje em dia é muito popular no mundo árabe dizer que vão mudar a sua posição acerca de Israel. Veja a Turquia. Erdogan tornou-se muito popular por 3 coisas que fez sobre Israel. A primeira foi em Davos, quando disse que não aceitava o que Israel estava a fazer em Gaza, e a última foi quando exigiu que Israel pedisse desculpa pelo que fez com a Frota da Liberdade. Penso que temos de ouvir isto e todos os árabes, tal como os israelitas, sabem que se não estão preparados para ouvir estas vozes vão falar alto e no futuro pode ser preocupante para Israel. These voices are going to speak out and the future can be quite worrying for the Israeli policy. Thank you very much, Professor. Thank you. Thanks a lot. Tariq Ramadan, entrevistado por José Manuel Rosendo.